nessa oportunidade, ler na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, os versos 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus abençoe, podeis assentar. Irmãos, nós queremos destacar algumas situações que esse texto aqui coloca para o dia a dia da igreja. Eu sei que o povo de Deus aprendeu a amar a palavra, o estudo da palavra. E se tem algo na igreja que nós temos que incentivar, preservar, são nossos cultos de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. Essas agências de ensino, como a Escola Bíblica Dominical, seminários que nós temos às terças-feiras, todo o trabalho é importante. Mas vamos descobrir aqui que aquilo que realmente edifica é o ensino da palavra de Deus. É a ministração dos homens de Deus ministrando sobre o povo de Deus, usando a ferramenta única que todo obreiro tem que ter, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Esse texto aqui, ele diz que Deus querendo, Deus quer. E a gente só descobre o que Deus quer através do estudo da palavra. Paulo falou aos romanos que nós temos que procurar descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma procura permanente, é uma busca, é uma descoberta que eu tenho que estar atrás para descobrir a vontade de Deus. E é uma vontade boa, né? Agradável e perfeita. Em relação ao pecador, Deus deixou lá extravasar o querer dele, né? Na carta a Timóteo, Paulo fala: porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Tem gente que acha que Deus está rejeitando. Não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade de Deus nesse particular, salvar a todos os homens. E assim a vontade de Deus vai se revelando através da sua palavra, não é? A Bíblia diz, por exemplo, que há uma postura, uma conduta que Deus deixou extravasar também. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aqui está dito isto: Deus levantou os dons ministeriais, que na verdade não é exatamente o ministro em si, mas a função que Deus criou no corpo e delegou a alguns, que não importa quem seja ele, desde que tenha a chamada de Deus para ser instrumento de Deus. E a palavra diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Aperfeiçoamento dos santos é tudo que Deus quer de nós. Ninguém aqui é perfeito, mas Deus quer que a gente se torne perfeito. Ele inquieta a gente. Ao patriarca Abraão, Deus falou: você precisa ser perfeito, e para ser perfeito, anda na minha presença. Eu não quero trabalhar com homens imperfeitos, eu quero trabalhar um tempo, mas eu preciso que vocês busquem para finalmente alcançar a perfeição. E Abraão, ele falou: o segredo é, andando em minha presença, você se tornará maduro, né? Perfeito. Então Deus está dizendo aqui que Ele quer que os santos se aperfeiçoem. Aperfeiçoar é treinar, é preparar, é qualificar. Toda ministração, seja ela para aquela função apostólica, pastoral, profética, evangelística, de mestre, ela tem que conduzir necessariamente para isto. Se a atividade nossa, enquanto ministros do Senhor, não estiver traduzindo no aperfeiçoamento, no crescimento, no treinamento, na qualificação do povo de Deus, nós estamos falhando terrivelmente. Deus quer alcançar um alvo objetivo e levantou um quadro de pessoas para ajudar nesse processo. Se o processo não está acontecendo, né? Porque aperfeiçoamento está dizendo que é um processo, não é algo que acontece rapidamente e nem instantaneamente, vai crescendo mais e mais, né? Porque a Bíblia já diz lá no Antigo Testamento, em Provérbios, que a vereda do justo, a vereda do santo, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até alcançar o ideal, não é? O sol já não nasce aí, né, no centro, meio-dia, não. Parece com raios tímidos, né, lá no horizonte. Você nem está vendo o sol e já aparecem os reflexos do sol, a projeção, né, vai brilhando. Tem gente que está assim, começando agora, né? Nem é visto, nem é contemplado, mas já tem sinal de vida nele, né? Já tem revelação, já tem luz. Só que não pode parar aí, né? Porque a palavra diz que o servo de Deus, o crente, vai de força em força, de glória em glória. Cada dia uma glória maior do que a outra, uma força maior. Isso é o que Deus quer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, irmão, efetivamente possa fazer a obra de Deus, realizar o trabalho do Senhor. Porque Deus não confiou a uma elite o fazer a sua obra, Ele confiou a alguns treinar o exército, para que o exército vá para o campo de batalha e ganhe as guerras, as batalhas do Senhor. E quem ganha isto é o povo de Deus. Treinar o povo, qualificar o povo, preparar o povo, para que o povo faça a obra de Deus. Sabe por que a Assembleia de Deus cresce muito? É porque é a Assembleia que faz o trabalho, né? É o povo, é cada um ganhando mais um, ganhando a família, ganhando o vizinho, ganhando um amigo, colega de trabalho, trazendo para Jesus, trazendo para a igreja. E a pessoa só consegue dar esse fruto quando ele está num processo de aperfeiçoamento, quando está sendo qualificado, preparado, treinado para isto. Nenhum soldado, né, vai para o campo de batalha sem treinamento. Dizem que os pracinhas brasileiros tiveram muita dificuldade lá na Itália, Monte Castelo, porque foi assim, pegada a laço aqui no Brasil, formou uma coisa de última hora, né? Recrutou aí uns antigos que serviram o exército assim, e mandaram para lá, sem muitos equipamentos, sem muito treinamento, para enfrentar exércitos qualificados. Não dá certo. Para a obra do ministério, para poder ganhar almas para Jesus,
para poder curar enfermos, para poder expulsar demônios, para poder edificar uns aos outros. Deus quer isto, né? Deus quer isto, é a vontade do Senhor. E Ele coloca algumas premissas aqui, alguns alvos que precisamos alcançar, precisamos atingir. Quando o apóstolo reporta dizendo, até que chega um momento que não precisa mais de aperfeiçoamento, até que, olha o desafio para todos nós, até que cheguemos primeiro à unidade da fé. Quando a nossa fé é comum, quando é única, quando é a mesma. Judas já falou, eu tive por instante necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Quando todo mundo luta pela mesma fé, pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo, unidade da fé. Não só a fé confiança, não só a fé conjunto do Evangelho, mas também a fé que nos leva a triunfar, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O povo de Deus tem que ter uma unidade de fé, e para isso há um processo de ensinamento, de ministração, de vários ministérios operando, para que a nossa fé se unifique. Nós não podemos ter fé divergente, fé variadas, né? Não. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e meu irmão será. Até que atinjamos esse ideal que Deus quer. Continua sendo vontade de Deus, a unidade da fé. Unidade em todo sentido, né? Irmão, se há uma oração, se há um pedido que Jesus fez ao Pai, e que o Pai ainda não respondeu para ele, ele falou, sei que o Senhor sempre me ouve. Ele falou, quero que ele seja um, como nós somos um. Será que a gente é um, como Jesus e o Pai? Eu e o Pai somos um. Essa identificação, isso é a mesma natureza, né? Tem a mesma natureza. O Senhor quer que eles se fundam de tal maneira que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Ainda não está lá. Jesus pediu, mas vai cumprir, não vai? Porque o Pai vai atender ele. E o Pai sentiu assim tanta necessidade de atender, que levantou os dons ministeriais. Gente, eu vou atender o meu filho. Para isso eu tenho que criar situações, né? Mecanismos, expedientes, para que finalmente haja essa unidade da fé. Mas ele prossegue aqui dizendo os alvos, né? Até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Os anos não nos levam a conhecer o Filho de Deus. Um dia Jesus falou, acho que foi com Tomé, estou há tanto tempo convosco e você ainda não me conhece? Quanta gente está há tanto tempo ainda não conhece verdadeiramente o Filho de Deus. Mas o Senhor quer que isso aconteça, né? Mas quantas vezes na Bíblia alguém falou com uma mulher samaritana, como lá no Antigo Testamento, eu te ouvia, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Claramente eu conheço Jesus, né? Até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Quanta insegurança, quanta ansiedade, quanto desatino, simplesmente porque falta a pessoa conhecer de fato o Filho de Deus. Porque se conhecesse quem eu sou, aleluia. Os samaritanos disseram para a mulher, não é mais pelo teu dito que nós cremos nele,
porque nós mesmos concluímos que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Que responsabilidade de todos nós levar o povo a conhecer verdadeiramente Jesus como Filho de Deus. Vamos chegar lá, não vamos? Não só o conhecimento teórico, mas vivencial, experimental. Esse conhecimento do Filho de Deus, nós temos que ensinar. Isso acontece na comunhão com o Filho de Deus, na vivência com Ele, na caminhada com o Senhor, no estreitar o relacionamento com Ele. Porque se alguém só conhece alguém mesmo depois que comeu 1 quilo de sal com ele, né? E agora, pela medicina, você não pode comer sal quase nada. Demora muito comer 1 quilo de sal, né? Então tem que passar muito tempo junto. E mesmo assim você não conhece nada, né? Tem dia que a gente estranha para a mulher da gente. Ué, estou te estranhando, né? Mas ela olha para mim, não estou te reconhecendo não, moço. Mas está aí o alvo para nós atingirmos, né? Olha lá. Até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus. Prossegue o ensinamento dizendo: há varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Meus irmãos, o nosso ideal é resgatar aquilo que Jesus falou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Querendo o aperfeiçoamento, sede perfeitos. Aqui diz: até que atinjamos a estatura do varão perfeito. Mas qual seria essa estatura do varão perfeito? Se perguntar para mim a altura do varão perfeito, eu falo que é 1,65 m. Não é não? Se perguntar para... Cadê o Guilherme? Ou o irmão dele, né? Qual o varão perfeito? 2 metros. E assim. Né? Mas só que não é isso, não é olhando para mim, né? Não é olhando para você. Até que atinjamos a estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus, né? Ele é o modelo de Deus para nós, é o padrão que Deus coloca para nós. O ideal é nos tornar semelhante a Ele. A estatura moral de Jesus, né, irmão? Meu Deus. A estatura espiritual de Jesus. Nem tanto a estatura física, né? Porque Jesus crescia mesmo em estatura, né? Em sabedoria, em graça para com Deus, em graça para com os homens. Então atingiu a estatura perfeita, né? Em todas as áreas da vida, todo sentido. E agora se coloca diante de nós como um modelo, como um padrão. Por isso que a palavra está dizendo para mim e para você o tempo todo, olhando para Jesus. Tem que ser mais ou menos o que Gideão falou, né? Com seu soldado: olhai para mim e façais como eu fizer. Acho que Jesus está olhando, gente, olha para mim e façam como eu faço. Sejam como eu fui no meu ministério terreno aqui. É um desafio para nós. Mas é muito bom, né, irmão? Você tem um desafio assim, né? Que é desafiador mesmo. Estava lendo uma frase esse dia, alguém falou o seguinte: não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Bonito isso, né? Só doido, né? Não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Porque se soubesse, capaz que não teria ido, né? Que coisa, né? Eu não sei que é impossível, eu estou indo lá para me tornar e alcançar a estatura do varão perfeito. Ninguém me ensinou que é impossível, então eu estou indo para lá. Estou lutando para ser assim, não é? Mas não sou eu sozinho, irmão. Ninguém consegue aperfeiçoar sem ajuda, né? Pois então, irmão, se permita ser ministrado.
Você está aqui hoje buscando esse aperfeiçoamento. Deus levantou os dons ministeriais para ajudar. Ninguém cresce sozinho. Ninguém atinge esta estatura só. Se permita ser ministrado por homens e mulheres de Deus. Não queira achar que você vai sozinho, que você consegue, não. Deus já sabia de antemão que era impossível e já colocou alguém na sua vida para te ajudar no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento. Não fuja, não rejeite o ministrar sobre a sua vida, né? O corinho, não sei se foi a Elza que fez. Eu preciso de um amigo, eu preciso de um irmão que ministre sobre mim uma bênção. Que é bênção maior do que a que eu estou ministrando aqui? A palavra de Deus. Ontem à noite, depois o Vitor faz a edição aí, né? Ontem à noite, no Conexão aqui do Jovem Banda Larga, o trabalho começa às 22 horas. Tivemos que fazer 2 reuniões. Das 22 até as 23 e pouco, 20, né? Saiu uma multidão que superlotava aqui, enquanto outra multidão entrava às 23h30 e lotou novamente. Gente querendo ser ministrado. Aqui a atração era um homem que ia pregar a palavra de Deus, como ele pregou, não é? Como ele pregou. Então, alguns podem achar diferente, mas eu louvo isto, porque à meia-noite o povo está vindo para a casa de Deus. Isso mostra um interesse, alguma coisa, uma sede, uma busca. Alguém pode vir por um motivo ou por outro, mas chega aqui, Deus tem uma palavra para a vida dele. Mas é assim mesmo. Ninguém pode crescer sem ajuda, e a ajuda está aí, né? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para finalmente acontecer o que, meus irmãos? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. A grande preocupação de Deus querendo tudo isso, sabe por quê, irmão? Porque Deus quer uma igreja que tenha estabilidade, que tenha firmeza, que tenha postura, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, fruto da mente de homens que não têm compromisso com Deus, desviados da verdade. Como é bom ter uma igreja madura, né? Estruturada, estabilizada, e é o sonho de Deus. Meninos inconstantes, que não tem maturidade, porque ser perfeito é ser maduro, né? Ser maduro, cabeça leve. E aí os ventos estão assoprando mesmo, e quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais teremos toda a sorte. Vai ficar pouca gente, poucas pessoas, porque Jesus falou: se aqueles dias não fossem abreviados, dia de tribulação, nenhuma carne se salvaria. Claro que ali é um contexto, mas você pode aplicar isso, irmão, porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, surgem os ventos de doutrina, e quem não está arraigado em Cristo, estabilizado, ministrado por homens que têm compromisso com a palavra de Deus, será levado mesmo, será enganado, será iludido. Não é que é cruel, não é que é mal em si, não. A pessoa é enganada, é iludida por heresias, erros doutrinários, ministrações antibíblicas, que tem uma aparência, né, de piedade, tem uma aparência de Bíblia, mas não tem nada de Bíblia. O Senhor está dizendo aqui, ó, tudo isso que antecedeu aqui é para que vocês tenham estabilidade na doutrina.
e não ser levado por engano de homens que astutamente enganam de forma fraudulenta. Pior ainda, né? Não sei se confirmou, mas o Papa estava defendendo aí que a reencarnação não é tão errada assim, né? Que segurança tem esse catolicismo romano, irmão? Já não tinha, né? Mas que segurança tem de um líder? Vocês têm que orar por nós, irmão. Orar sempre. Ontem eu ouvi uma situação, não, vamos propor para mudar isso e aquilo. Eu falei, eu não concordo, não assino, sou contra. Mas é fácil falar aqui, eu quero ver lá. Porque as pessoas vão pegando naquilo que a Bíblia é omissa e começa a enganar fraudulosamente. Antes seguindo a verdade em amor. Sabia que a verdade é uma coisa maravilhosa? Mas tem que ser em amor. A verdade sem amor não é uma coisa bíblica. Tem gente que fala toda a verdade, mas fala sem amor, né? Ele não segue a verdade em amor. Não, até na hora de falar a verdade tem que falar em amor. Tem que seguir em amor. Mas só acontece isto alguém que já vem sendo ministrado, treinado, preparado, qualificado para finalmente ter essa postura, essa conduta aqui, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem alcança essa posição em Cristo, primeiro, não vacila, tem estabilidade. Você é assim, glorifica a Deus. Segundo, você adquire a imagem de Cristo, a natureza de Deus, a estatura espiritual, moral, ética do próprio Deus. Você cresce, ou a igreja como um todo, ela resulta no aumento do corpo, é a expansão numérica. Quando a coisa vem funcionando como Deus quer, no final, o que acontece? É a expansão do corpo, para que cresçamos numericamente. Mas finalmente diz aqui, para edificação do corpo de Cristo. Edificar é crescimento interno. Crescimento interno. A igreja é edificada por dentro, para poder crescer para fora. Se ela não está edificada, ela não consegue expandir. E lá no começo, querendo Deus quer essas duas coisas: a edificação da igreja, isto é, o seu crescimento interno, o seu desenvolvimento interior, a maturidade do povo de Deus, conhecimento de Jesus em verdade, a segurança doutrinária, fé verdadeira, toda essa edificação interior do corpo de Cristo, para que esse corpo aconteça lá fora e cumprir a missão que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Redescubra, meu irmão, o prazer por estar na casa de Deus. Davi falou: quero estar na casa de Deus para aprender no seu templo e também contemplar a formosura do Senhor, não é? A beleza de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé?